Fala, nação, beleza? E aí, preparado para mais um Flanálise de hoje? O resultado não veio do jeito que a gente queria, 1-1 jogo contra o Atlético Goianiense, mas tem muita coisa e muito material pra gente analisar o porquê desse empate do Flamengo com o Atlético Goianiense. O time que não consegue engrenar, parece que tá amarrado numa âncora e não consegue se soltar. Vamos nessa? Fala sério, ainda não se inscreveu? Tá conhecendo o canal agora? Tá conhecendo o canal agora? Então se inscreve. Se tu já assistiu os vídeos aqui e não se inscreveu ainda, pô, vamos dar aquela moral, né? Vamos se inscrever aí, aperta no vermelhinho, se inscreve, beleza? Aí você assiste o vídeo, acompanha a análise de agora e se você curtir, deixa o likezinho lá no final. Se você não curtir, fala o que você não gostou, beleza? Bora pra esse vídeo. É isso, galera. O Flamengo estreou no Campeonato Brasileiro e não estreou com vitória. O Flamengo tem meio que um trauma de estreia de Campeonato Brasileiro, né? A gente não costuma estrear bem. Poucas vezes a gente estreia ganhando e ganhando convencendo. Não me deixa desesperado, nem muito bolado não ter ganhado a primeira rodada. Foi um jogo fora de casa, embora tenha sido contra o Atlético Goianiense. A gente não tem um histórico e um retrospecto muito vitorioso contra o Atlético Goianiense lá. Recentemente a gente chegou a levar 3-0 aí uns tempos atrás. A gente tem tido dificuldades de vencer o Atlético Goianiense. E a gente empatou. O problema não é nem o resultado, é como esse resultado se desenvolve, como o jogo aconteceu, como é que foi que a gente chegou nesse 1-1. E mais uma vez o Flamengo não fez uma boa partida. Então, nação, vamos dar uma analisada na escalação do jogo de ontem. A escalação do jogo de ontem vai dizer muito pra gente, beleza? A gente jogou com Hugo no gol, Léo Pereira, Davi Luiz e William Arão ali compondo o esquema de 3 zagueiros do Paulo Souza, porque o Gustavo Henrique sentiu a perna, a gente tá com muito problema na zaga, Fabrício Bruno não estava relacionado, Rodrigo Caio sempre no departamento médico, Pablo chegou e machucou, então acabou que o Arão fez o terceiro zagueiro ali. E aí você tinha o Arão, volante improvisado na zaga, e o Paulo Souza achou interessante colocar, além do Arão, outros 3 volantes. Ele entrou com Thiago Maia, João Gomes e Andreas Pereira. E não adianta vir me falar que o Andreas Pereira estava jogando de meio campista, porque ele não estava fazendo papel de meio campista. Você quer colocar um jogador de meio com características mais ofensivas? Cara, ele usou o Diego ontem, por exemplo. O Diego não estava fora dos planos? Se é para fazer esse jogador, põe o Diego lá, sei lá. Coloca o Vitinho. Improvisado ali, ele não vem improvisando sempre no lugar do Arrascaeta, o Vitinho? Coloca o Vitinho para jogar junto com o Arrascaeta. Inventa alguma coisa, não seja previsível. O time que tinha 4 volantes, cara. Por mais que o Arão estivesse fazendo a função de terceiro zagueiro, Arão, João Gomes, Thiago Maia, Andreas Pereira. Que isso, cara? Que isso? Olha o elenco que você tem. Aí você não usa o Marinho, nem entra em campo. O Pedro joga 15 minutos, cara. Você tá entendendo? O Lázaro entrou faltando 10 minutos e o Lázaro é um cara que tá fazendo dando muitas construções ali, ajudando com muitas assistências, jogando até bem. E aí, fora isso, lá na frente a gente jogou com Mateuzinho de ala, Bruno Henrique de ala, Arrascaeta na construção e o Gabriel como o homem de frente. Essa parte aí, beleza, essa escalação a gente não muda. O que tem se a contestar é Bruno Henrique de ala. O Bruno Henrique, a principal característica do Bruno Henrique é pisar na área e fazer gol. O Bruno Henrique é extremamente perigoso, letal, ele é muito forte na jogada aérea. Ele não pode ser o cara que vai fazer o cruzamento. Ele tem que ser o cara que vai cabecear o cruzamento. Ontem tá lá o gol de cabeça que ele fez. Mas se ele tá jogando de ala esquerda, o ala esquerda é o cara que mete a bola na área. Você tá entendendo? Você fica perdendo as características do jogador. Você não prioriza o que o jogador tem de melhor pro jogador ter que se adaptar ao esquema tático dele. Isso não tá certo, cara. O esquema tático é que tem que ser adaptável. Não é o jogador que tem que ser adaptável. Você tem que pegar o jogador e tirar do jogador o que ele tem de melhor. Você não tem que obrigar o jogador a fazer a porcaria de um corredor porque o seu esquema tático exige que ele faça aquele corredor. O cara tem que estar dentro da área, mano. O Bruno Henrique ele tem que pisar na área. Lógico que o Bruno Henrique tem velocidade. Lógico que ele tem velocidade. Mas ele joga de segundo atacante. Ele jogou de segundo atacante por 3 anos do Flamengo e foi eficiente assim. O Bruno Henrique ele tem que estar presente lá na frente. Ele tem que dialogar com o Gabriel. Eles não trocaram passe. Se vocês forem olhar o jogo de ontem, passe do Gabriel pro Bruno Henrique, do Bruno Henrique pro Gabriel quase não aconteceu durante o jogo. E era uma das nossas armas principais, era o entrosamento entre os dois, cara.
Uma coisa que deu uma melhoradinha é que a gente conseguiu criar mais chances do que nos outros jogos, porque tava raro, era escasso a gente ver uma chance de gol. Dessa vez a gente conseguiu fazer com que a bola passasse em frente ao gol umas 3 ou 4 vezes. Da bola passar em frente ao gol mesmo e faltar aquela pessoa para empurrar. E isso pra mim é culpa justamente do esquema com esses 3 volantes. A gente precisa de um cara de meio que tenha característica de pisar dentro da área como elemento surpresa. Tá ligado? O Gerson fazia isso o tempo inteiro, é a falta que faz o Gerson, cara. Você entendeu? O Andreas não é esse cara, ele não vai ser esse cara. O Arrasca, beleza, ele já tá sempre dentro de lá, eu tô tratando o Arrasca como meio, eu não nem tô contando com ele, eu tô falando desses volantes, o cara da chegada surpresa, o cara que pisa na área assim que não tá sendo marcado, entendeu? E não tá sendo o Thiago Maia, não tá sendo o Ilharão e não tá sendo o Andreas. O João de vez em quando ainda faz isso, mas o João não tem uma característica muito boa de finalização, né? O negócio dele é mais desarme e ajudar ali na construção. Já que a gente está falando de posição, e vamos chegar ao cerne da questão de hoje, o objetivo dessa análise de hoje, que pra mim tá bem gritante, bem claro, é que até que ponto compensa você colocar formação tática acima da característica do jogador. Esquema tático acima das qualidades individuais dos jogadores. Isso não entra na minha cabeça. O que tem que ser prioridade é a qualidade do jogador, é a característica, é aquilo que ele faz de melhor. Aquilo que ele faz de melhor tem que ser potencializado. Você não pode colocar isso em segundo plano e dizer que o jogador tem que se adequar ao esquema tático. Para o Paulo Souza, o jogador ele tem que ser adaptável ao esquema dele. Eu sou totalmente contra isso, eu discordo. Quem tem que ser maleável é o treinador. O treinador ele não pode ser refém de um esquema. O treinador não pode ter só uma formação. O treinador ele tem que ter vários esquemas táticos e observar o elenco, ver as características boas de cada jogador e saber que aquele jogador vai ser melhor nessa posição X. Se essa posição X não tem no esquema que eu tô querendo, mano, eu mudo o esquema. A prioridade é o Flamengo jogar bem e fazer gol. Não é o esquema do treinador dar certo. Uma coisa que me deixou assim muito confuso e desapontado é porque esse número aqui, eu vou deixar para vocês a estatística aqui, o Flamengo teve 28 bolas levantadas na área, são 28 lançamentos. Cara, pra mim, o time que lança muita bola na área, cruza muita bola na área, é o time que não consegue ser produtivo nas triangulações, não consegue ter uma boa infiltração, um bom passe, uma boa jogada construída. Pra mim, cruzar a bola na área é falta de construção. O time não consegue construir até chegar à finalização. Então, joga a bola na área, chuveirinho, 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 e espera alguém cabecear. Tanto que nesse número aí que você tá vendo, são 28 cruzamentos e 7 cruzamentos foram concluídos. Ou seja, 7 cruzamentos tiveram cabeceio. Eu acho que a gente já testou demais. Pra mim, eu tô saturado de 3-4-3, de 3-5-2, eu tô saturado. Pra mim, vamos voltar para aquele nosso 4-4-2 tradicionalzinho, feijão com arroz, delícia, bacana, que é o que vai dar certo, você entendeu? E aí você monta um 4-4-2 bonitinho, 2 laterais, você coloca o Felipe Luiz de lateral e fala pra ele não subir tanto, mas fazer na lateral dele, bota o Mateuzinho de lateral e aí você arma um meio campo decente, cara. Cara, bota um volante, a gente precisa de um volante de contenção, o Ilharão não precisa jogar mais, cara, tira o Ilharão. Não dá mais, João Gomes é o único volante que tá jogando bem no time. Tem coisas do Paulo Souza que não dá pra entender, que não entram na minha cabeça. A gente passou a semana inteira criticando o elenco. O jogador tá corpo mole, não tá dando certo, tá precisando pegar no pé, tá precisando cobrar os caras, beleza. Só que a gente não pode eximir o Paulo Souza das opções erradas que ele tá fazendo. Ele vem errando e errando muito. E insistindo no erro, batendo e insistindo no erro. Não pode querer morrer abraçado com um esquema tático. Não pode, cara. Ou ele muda alguma coisa, ou ele muda uma peça central aí nesse jogo, ou não vai dar certo. Então fica a reflexão aqui, galera. O que tem que ser prioridade? Esquema tático ou característica de jogador? Eu tenho certeza absoluta nas minhas convicções que tem que se priorizar a característica do jogador. Você tem que tirar o que é de melhor do jogador e o esquema tático é que tem que ser maleável. O esquema tático tem que se adequar aos jogadores que você tem. E assim eu vou encerrar essa análise de hoje, beleza? Característica acima de esquema tático. Abre a cabeça, Paulo Souza. Você vai morrer abraçado com um esquema que não vai dar certo. Vou aproveitar o finalzinho desse vídeo pra gente comentar um pouquinho sobre a especulação da troca do Ilharão com o Edenilson. Eu nem pensava duas vezes. Trocava. O Edenilson é um bom jogador.
O Ilharão não tem mais clima e não tá mais entregando o que a gente precisa. Ia ser bom pra todo mundo, novos ares pro Ilharão, cumpriu o ciclo dele, beleza, foi bem, valeu, obrigado. É isso. Muito bem, obrigado, valeu pela contribuição, encerra o ciclo, acabou, vai ser feliz lá no Internacional. Traz o Edenilson, que é um cara experiente, é um cara maduro, é um cara que tem aquela pisada na área que eu tô falando pra vocês, é um cara que se apresenta. Eu aceitaria a troca sem pestanejar, até por mudança de ares, reformulação e porque o Edenilson é um jogador interessante. Não vamos esquecer que ano passado ele tinha convocações para a seleção, ele é um jogador que vive brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, mesmo o Inter não tendo um time muito bom, era um jogador importantíssimo. Eu nem consigo entender porque o Inter quer se desfazer. Eu acho que o clima lá também não tá interessante, muitas das vezes a troca de ar é interessante pro jogador dar aquela virada. Eu sou totalmente a favor dessa troca, espero que o Flamengo pense melhor nisso aí. Então é isso, nação, gostou? Beleza? Como é que foi? Vai deixar o seu joinha? Deixe seu joinha, deixe seu comentário. Diz o que você achou, qual é a sua opinião? Comenta aí pra mim, você prefere esquema tático em primeiro lugar? Características dos jogadores em primeiro lugar? Eu quero saber o que vocês acham disso. Realmente eu passei a noite pensando sobre por que ficar batendo na tecla de um esquema e prejudicar os jogadores. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso, beleza? É isso, galera, o vídeo de hoje termina por aqui. Eu vou nessa, saudações rubro-negras